E se você vivesse no tempo de Jesus, um mundo de opressão, esperança e uma promessa que mudou tudo? Esse canal também é seu. Inscreva-se. Há 2000 anos, o povo de Israel vivia sob o jugo de Roma, mas uma luz estava prestes a brilhar. Você já sentiu o peso de um mundo contra você? Eles também sentiam. Mas a esperança estava chegando. Descubra como era o mundo que Jesus transformou e como essa história ainda fala com você hoje. Você está pronto para caminhar onde Jesus caminhou? Vamos mergulhar nesse mundo agora. Foi abençoado? Se inscreve. Você já sentiu o peso de um sistema que te esmaga? Israel vivia assim sob Roma. No tempo de Jesus, a vida era pesada. Roma controlava tudo: as terras, os impostos, as leis e, de certa forma, até a fé das pessoas. Soldados nas ruas, tributos abusivos, qualquer sinal de revolta era tratado com violência. O povo de Israel vivia entre dois sentimentos: o medo e a esperança. Esperança de que, um dia, Deus enviaria alguém para libertá-los. Eles sonhavam com liberdade, mas, na prática, pareciam acorrentados a um sistema muito maior e mais forte que eles. E, talvez, você já tenha se sentido assim também, preso a algo que parece impossível de vencer. Um problema, uma dor, uma situação que te sufoca. E aí, me responde, você já quis se libertar de algo que parecia maior do que você? Mas Deus tinha um plano. Descubra como Ele usou esse caos para trazer esperança. Comente, Deus é maior, e continue com a gente. Um rei construía palácios enquanto o povo sofria. Quem era Herodes? Herodes, o Grande, um homem conhecido por sua inteligência política, suas obras grandiosas e sua sombra de traições. Ele reconstruiu o Templo de Jerusalém, transformando-o em uma das maiores maravilhas daquele tempo. Aos olhos do povo, parecia um ato de devoção. Mas, na verdade, era também uma armadilha de poder. Por trás das pedras, dos altares e dos muros, existia um homem que vivia dominado pelo medo. Medo de perder o trono. Medo de qualquer um que pudesse ameaçar sua posição. Herodes mandou perseguir, prender, até eliminar pessoas da própria família. Tudo para não perder sua coroa. E talvez você conheça esse sentimento. Pessoas que, ao invés de celebrar sua luz, tentam apagá-la. Gente que se sente ameaçada só porque você decidiu crescer, sonhar ou ser diferente. Me diz, você já sentiu alguém tentando te fazer desistir só porque você brilha? Mesmo sob um rei cruel, Deus estava no controle. Veja como. Curta agora e mergulhe mais fundo. Se inscreve e fortaleça sua fé. Herodes dominava, pelo medo, pela traição e pela sede de poder. Mas Davi liderava com honra, coragem e propósito. E Josué era corajoso e forte, carregava nas mãos a promessa e no peito o temor de Deus. Ei, presta atenção. Na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Você está liderando como quem? Se você quer ser um líder de valor, corajoso e forte, um homem de valor, segundo o coração de Deus, e não um tirano como Herodes, clica agora no card aqui em cima e desbloqueie a sua bênção. Agora, seja um líder como Davi, o leão de Judá, e Josué, corajoso e forte, e não como Herodes. Aprenda hoje os 7 princípios que todo homem de Deus precisa viver para liderar sua casa, sua fé e sua geração. Clica agora, ou viva para sempre no rastro dos fracos. E se o Salvador que você espera estivesse chegando hoje? Os judeus liam Isaías, e cada palavra era como uma centelha de esperança no meio da escuridão. Eles acreditavam que, um dia, o Messias viria. Alguém capaz de romper as correntes da opressão, curar feridas e restaurar tudo o que estava quebrado. Eles olhavam para as promessas. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sonhavam com esse dia. Cada geração se agarrava às profecias, como quem segura uma âncora em meio à tempestade. E talvez você já tenha sentido algo assim. A espera por uma resposta, por um milagre, por algo que parecia distante, mas que, quando chega, muda absolutamente tudo. Me responde, você já esperou por algo que transformou sua vida para sempre? A promessa estava viva. Descubra como ela se cumpriu. Comente, eu creio, e siga adiante. Se inscreve e não perde nada. E se a lei que te guia também te prendesse? Os fariseus, homens que amavam profundamente a lei de Moisés. Eles acreditavam que obedecer cada detalhe era a forma de se manter perto de Deus. Mas, com o tempo, alguns se perderam no rigor das regras. Começaram a usar a própria lei, não como ponte, mas como muralha, não como caminho, mas como julgamento. E você, já sentiu o peso de regras, de cobranças, de olhares que mais ferem do que curam? Onde está o amor, quando só resta o peso da religiosidade? Jesus trouxe liberdade. Veja como ele desafiou a religiosidade. Curta agora. Quem controlava o coração da fé de Israel? No coração de Jerusalém, o templo.
Ali, os saduceus, sacerdotes da elite, controlavam cada detalhe. Roupas impecáveis, mãos que ofereciam sacrifícios e vozes que conduziam orações. Mas, apesar de estarem cercados pela fé, eles negavam milagres, negavam anjos, negavam a ressurreição, negavam o sobrenatural. E você? Já esteve tão perto da religiosidade e ainda assim, duvidou do poder de Deus? Já olhou para o céu e se perguntou, será que ele ainda faz milagres? Jesus revelou o verdadeiro templo. Descubra como. Comente, Deus é real. E se a liberdade exigisse sua vida? Inscreva-se e faça parte disso. Os zelotes eram homens determinados. Eles acreditavam que a única forma de libertar seu povo era derrubar o Império de Roma, com espadas, com força, com guerra. Para eles, a justiça viria pela lâmina. Mas, seria esse realmente o caminho de Deus? Quantas vezes, assim como eles, nós também achamos que é na força, no grito, na briga, que vamos resolver tudo? Que é lutando do nosso jeito, no nosso tempo, que as coisas vão mudar. Mas será que Deus pensa assim? E você? Já lutou? Ou ainda luta pelo que acredita? A pergunta que fica é: você luta do seu jeito ou do jeito de Deus? Como era viver onde Jesus caminhava? Foi abençoado? Se inscreve! Na Galileia dos tempos de Jesus, a vida era dura. Famílias inteiras acordavam antes do sol, lutando, todos os dias, simplesmente para sobreviver. O pão era feito com suor, o peixe arrancado das águas com esforço, e muitas vezes, a única coisa que sobrava era a fé. Eles não tinham riquezas, não tinham status, não tinham nada, além do necessário para hoje. Mas, curiosamente, era justamente no pouco, no simples, que muitos encontravam Deus de forma mais profunda. E você, no meio da correria, da busca por mais, mais e mais, já parou para perceber Deus no simples? O inimigo não brinca, e a sua família está na linha de frente, mas existe uma armadura que protege. Quer blindar sua casa, como diz Efésios 6? Clica no card e receba sua bênção agora. A armadura de Deus, guia para proteger sua família. Não deixa para depois. O inimigo também não espera. Porque Jerusalém era o centro de tudo? Cresça com a gente. Inscreva-se. Jerusalém não era apenas uma cidade. Era o lugar onde o céu e a terra pareciam se tocar. Ali, cada pedra tinha uma história. Cada esquina carregava memórias sagradas. Homens, mulheres e crianças subiam seus montes, com cânticos, com lágrimas, com orações, buscando um encontro real com Deus. Era no templo, no cheiro do incenso, no som dos salmos, que muitos sentiam, como se Deus estivesse mais perto do que nunca. Ali, no meio da multidão, ou no silêncio de uma simples prece, algo sobrenatural acontecia. E você? Já viveu aquele momento em que tudo à sua volta desaparece, e você sente Deus, tão perto, tão real, tão presente? Jesus mudou Jerusalém para sempre. Veja como. Curta agora. E se você fosse odiado por todos? Naquela época, poucos eram tão odiados quanto os publicanos, judeus que trabalhavam para Roma, cobrando impostos pesados de seu próprio povo. Eram chamados de traidores, ladrões, rejeitados nas ruas, desprezados nas praças, ignorados nas sinagogas. Mas, enquanto todos viam apenas corrupção, Jesus viu algo diferente. Ele enxergou além dos erros, além das aparências, e ofereceu graça, perdão e uma nova chance. E você? Já se sentiu assim? Já foi julgado, condenado, sem que ninguém soubesse sua verdadeira história? Lembre-se, Deus não olha como os homens olham. Onde o mundo vê falhas, ele enxerga possibilidades. Jesus chamou os rejeitados. Descubra por quê. Comente, Deus me ama. E se sua fé dividisse seu povo? Por gerações, judeus e samaritanos viviam em conflito, divididos por mágoas, feridas antigas, diferenças religiosas e culturais. Eles se evitavam, se desprezavam, nem sequer compartilhavam água do mesmo poço. Mas então, Jesus faz algo impensável. Ele atravessa a fronteira do preconceito, conversa com uma mulher samaritana, algo escandaloso na época, e mostra, naquele encontro, que o amor de Deus não tem fronteiras, não tem muros, não conhece separações. Ele ensinou que o que nos divide não é maior do que aquele que pode nos unir. E agora, eu te pergunto, e você? Já teve coragem de atravessar uma divisão? De perdoar? De estender a mão onde só havia distância? Jesus uniu o que estava dividido. Veja como. Curta agora. Se inscreve e não ande sozinho. A mulher no poço buscava água, mas encontrou a fonte da vida. E você? Tá buscando o quê? Quer beber da juventude que Deus promete? Clica no card agora e receba sua bênção. Agora! O segredo da fonte que nunca seca.
Não ignore isso. Pode ser Deus te chamando agora. E se estranhos trouxessem a verdade? Se inscreve e fortaleça sua fé. Os gentios chegavam, trazendo suas filosofias, seus deuses, seus costumes gregos e romanos. Suas ideias eram sedutoras. Falavam de liberdade, prazer, poder, razão. Diante disso, alguns judeus temiam. Se fechavam, tentando proteger sua fé. Outros se misturavam, se adaptavam, buscavam equilíbrio entre dois mundos. E você? Já se viu cercado por ideias, opiniões e valores que parecem desafiar aquilo em que você crê? E no meio desse conflito, como sua fé tem resistido? Jesus veio para todos. Descubra como. Comente todos para Cristo. E se o reino de Deus estivesse mais perto do que você imagina? Esse canal também é seu. Inscreva-se. Naquela época, o povo vivia cercado pelo caos, opressão romana, divisões religiosas, fome, injustiça. Todos esperavam por um rei, por um libertador que derrubasse os impérios e restaurasse Israel. Mas então, surge Jesus. E sua mensagem surpreende a todos. Ele fala de um reino, mas não como este mundo conhece. Não é um trono de ouro, nem exércitos, nem poder humano. É um reino invisível, que começa dentro do coração. Um reino de paz, de perdão, de amor, e que não termina jamais. E agora eu te pergunto, você está pronto para fazer parte desse reino? Porque ele não espera pelo amanhã. Ele começa hoje, dentro de você. O reino está aqui. Viva essa promessa hoje. Comente, quero o reino. Chegou até aqui? Agora se inscreve. Você viu o mundo de Jesus. Opressão, esperança, divisões e promessas. Mas ele mudou tudo. Hoje, Jesus ainda transforma vidas. Sua história pode ser mudada agora. Você está pronto para viver para o reino? Curta, comente, quero seguir Jesus e compartilhe essa jornada. Toque, clique e inscreva-se. O vício é uma prisão invisível, cruel e espiritual. Sabe por quê? Porque não são só hábitos, são fortalezas. Fortalezas que o inimigo constrói na sua mente, no seu corpo e na sua alma. E sabe qual é o maior erro? Achar que dá para vencer só na força humana. Mas existe uma chave. Uma chave deixada por Deus em Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. 7 passos. 7 armas espirituais que podem arrancar você das garras desse cativeiro. Quer ser livre de verdade? Livre do que te prende. Livre do que te esgota. Livre do que te afasta de Deus e destrói seus sonhos. Não ignora isso. Esse e-book não é uma motivação qualquer. É um mapa de guerra. Uma rota para sua libertação espiritual. Clica no card agora. Guerra Invisível. 7 passos para a liberdade espiritual. Quem não luta, permanece preso. Quem se levanta, se torna livre em Cristo. Nota importante. Todo o conteúdo apresentado aqui, seja ele espiritual, educacional ou motivacional, não substitui acompanhamento médico, psicológico ou psiquiátrico. Vícios possuem dimensões físicas, emocionais e espirituais, e é fundamental buscar ajuda profissional sempre que necessário. Pelo contrário, a união entre o tratamento clínico, acompanhamento psicológico e as práticas espirituais baseadas na Palavra de Deus aumenta consideravelmente as chances de vitória. A libertação é um caminho que envolve corpo, mente e espírito. Deus age, cura e restaura, mas também nos dá sabedoria para usar os recursos disponíveis. Se você enfrenta essa batalha, procure um profissional de saúde e lute também com as armas espirituais que Deus disponibilizou na sua palavra.